Estamos estudando a série Dons do Espírito Santo e estamos chegando hoje no último áudio, que é o áudio sobre o dom da fé. Já estudamos sobre o dom da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento, sobre dons de cura, dons de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dons de língua e dons para interpretação de línguas. E hoje iremos dar continuidade ao último dom, que é o dom da fé. E nesse áudio eu irei responder algumas questões sobre a fé. Quem tem fé? Todos os verdadeiros cristãos têm a fé necessária para a salvação. Efésios 2, do 8 ao 9. Quando a pessoa se converte de verdade, que é cristão genuíno, Jesus coloca a fé no coração dele. Segunda pergunta: como alcançamos a fé? A fé surge em nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Terceira pergunta: todas as pessoas têm o mesmo tamanho de fé? Resposta: não. Jesus elogiou algumas pessoas por terem uma fé grande, como o oficial do rei, em Mateus 8, do 5 ao 11. Elogiou também a mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 28. E criticou a incredulidade de um dos seus discípulos, chamado Tomé. Em João 20, temos escrito que Jesus apareceu a todos os discípulos e nessa ocasião Tomé não estava presente. Então disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal do cravo e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ou seja, os outros discípulos tinham visto a Jesus e estavam contando para Tomé. E Tomé não acreditou. Tomé disse que só acreditaria vendo, só se ele colocasse o dedo nas feridas de Jesus, ou seja, queria ver, mas não era nem ver de longe, tinha que ser ver tocando para crer. Passados-se 8 dias, Jesus apareceu novamente para os seus discípulos e dessa vez Tomé estava reunido com os discípulos. No versículo 27 diz assim: e logo Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que é que a gente pode aprender com essa lição? Algumas pessoas dizem que só vão crer se verem anjos, se verem grandes milagres, se tiverem grandes visões. Mas Jesus disse: bem-aventurado quem não viu e creu. Ou seja, as pessoas que nunca viram anjo, que nunca viram grandes milagres, mas que crê, já é bem-aventurado. Nós, por exemplo, nunca vimos o céu, mas cremos. A gente nunca viu Jesus, mas a gente crê, não é verdade? Então, o justo viverá pela fé. Outra pergunta diz assim: quem são as pessoas que tiveram mais fé na Bíblia? Em Hebreus 11, podemos ver uma lista de pessoas que estão chamadas de heróis da fé. Entre eles estão Abel, Noé, Enoque, Abraão, Moisés, Davi e outros. Para que serve a fé? Para que possamos resistir aos ataques do inimigo, Efésios 6,16. Para que possamos alcançar as promessas, Romanos 1,17. E para que possamos agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Como ter uma fé inabalável? Essa é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber. Como que a gente pode ser um herói da fé?
como ter uma fé inabalável, como teve Moisés, Abel, Abraão. O primeiro ponto diz assim: para ter uma fé inabalável, devemos nos apoiar no poder de Deus e não na sabedoria humana. 1 Coríntios 2:5. Algumas pessoas deixam de olhar para Deus para olhar para o homem, e quando o homem lhe decepciona, acaba se decepcionando com Deus. O outro ponto diz assim: tenham uma fé juntamente com obras. Tiago 2:20 diz que a fé sem obras é morta. E no versículo 22 diz que a fé se consuma pelas obras. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Terceiro ponto: mantenha a boa consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. E não se desvie da verdade. Diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo 2,16. Esse texto se refere a Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, estavam tentando perverter a fé dos outros. Paulo nos orienta a ter cuidado com aqueles que venham tentar perverter nossa fé com falsas doutrinas. 1 Timóteo 4:1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Então, o que é que faz a pessoa ter uma fé firme? Recapitulando, para ter uma fé firme é necessário se apoiar no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. O segundo ponto é ter uma fé junto com obras, ou seja, não uma fé só da boca, mas juntamente com obras. E o terceiro ponto é não permitir que os falsos ensinos entrem no seu coração. E aqui no texto dá o exemplo de Himeneu e Fileto, que estavam espalhando falsas doutrinas naquela época dos apóstolos e levando muitos irmãos a apostatarem da fé. A apostasia é o esfriamento da fé, quando a pessoa deixa de obedecer a palavra de Deus para obedecer falsas doutrinas. A pessoa até diz que é de Deus, mas as suas doutrinas não coincidem com as Sagradas Escrituras, e isso é chamado de apostasia. Então, se a gente tiver esses cuidados de ter uma fé com obras, se apoiando no poder de Deus, não dando ouvido a heresias, a gente vai ser uma pessoa de muita fé. Então, esse é o áudio sobre dom da fé, e nas próximas séries eu irei trazer outros estudos. A próxima série vai ser sobre libertação, sobre o ministério de Jesus expulsando demônios, e eu espero que vocês tenham gostado desse áudio e dessa série. Até mais!